Bíblica. Eu desejo um bom dia para todos e todas. Ainda não é possível que nos reunamos presencialmente, mas pela graça de Deus podemos celebrar culto nos utilizando das tecnologias que estão à nossa disposição. E podemos ter certeza de que mesmo que a forma não é presencial, Deus está presente e Deus quer abençoar a nossa vida. Eu quero saudar a todos vocês com a palavra bíblica, lema do próximo domingo. Como vocês estão acostumados aqui nos cultos da FLT, nós sempre adiantamos o próximo domingo. E a palavra lema do próximo domingo, 11º domingo após Pentecostes, é uma palavra que se encontra em Hebreus capítulo 4, o verso 1, onde diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. A palavra de Deus, por sua natureza, sempre que lida, sempre que é anunciada, ela provoca em nós uma resposta. Ela nos convida a crer ou a não crer. E essa palavra que nos saúda hoje, então, ela tem essa dupla provocação, vamos dizer assim. Ela, por sua natureza, nos convida a crer ou não crer, e ela, pelo seu conteúdo, também nos convida a crer ou não crer, porque ela fala de uma promessa de Deus. O autor de Hebreus menciona um descanso que Deus prometeu. No contexto dessa palavra, nós vamos ver que ele está se lembrando daquilo que o povo de Israel recebeu quando foi libertado da escravidão do Egito. Deus prometeu lhes levar a uma terra prometida. Deus prometeu que lá eles teriam uma vida em descanso. E, ao mesmo tempo, Hebreus usa essa imagem para falar do que está posto adiante de nós como cristãos: a salvação e a vida eterna. Deus prometeu dar a nós um descanso. E essa palavra, ela chamou o povo de Israel à confiança em Deus. E Hebreus vai lembrar que, infelizmente, eles falharam nessa confiança. E é uma palavra que chama a nós também a ter confiança e fé em Deus. E por isso ela continua dizendo ainda o seguinte: portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Que no dia de hoje, quando temos essa oportunidade, esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, que nós percebamos que ela nos convida a responder com fé ou com incredulidade. E que nós roguemos ao Espírito Santo que Ele nos ajude a receber a palavra com fé, para que ela nos faça bem. Que o Senhor abençoe a mim e a ti, assim, nesta manhã. Quero convidar a todos para uma palavra de oração e convido para que, assim como estamos, curvemos a nossa face e oremos ao Senhor, nosso Deus. Amado Deus, muito obrigado, porque nesta manhã Tu nos dás a oportunidade de celebrar culto. Obrigado, Senhor, que podemos ter certeza de que mesmo distante uns dos outros, estamos unidos a Ti e sob a Tua palavra. E queremos rogar ao Senhor que no poder do Santo Espírito, Tu venhas estar conosco e que ao ouvir o anúncio da Tua palavra, estejamos cientes, ó Senhor, de que nos chamas para a fé em Ti. E dá, Senhor, que no poder do Espírito, creiamos em Ti e que a Tua palavra traga benefício para a nossa vida e nos abençoe e faça de nós também bênção para as outras pessoas. Permanece conosco, ó Senhor, e continua fazendo a Tua obra nas nossas vidas, também nesta manhã, quando nos colocamos sob a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Somos convidados, então, a ouvir e entoar, se assim conhecemos, um hino que igualmente nos chama a fé, a confiança em Deus.
Que esse hino também fale aos nossos corações, nos prepare para ouvir a pregação da palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesta manhã de quarta-feira. Amém. Nós queremos nessa manhã meditar na palavra do nosso Deus com o texto previsto para o próximo domingo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 15, os versos 21 até 28. Mateus 15, 21 a 28, e eu faço a leitura na versão de Almeida, revista atualizada. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorro-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres.
e desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aqui a palavra prevista para a nossa pregação, e eu inicio essa prédica fazendo uma pergunta para você. Fé tem tamanho? Você conseguiria medir o tamanho da sua fé? Há quem diga que tem uma fé muito grande. Outros dizem que tem uma fé muito pequena. Outros até lamentam por não terem a mesma fé que amigos, que pessoas conhecidas. A verdade é que não importa o tamanho da nossa fé. O que importa é o tamanho do nosso Deus. E a nossa fé crê num Deus grande, num Deus grandioso e poderoso. Nós podemos medir a fé? Uma outra pergunta que eu faço para você. Quem vem agora para a FLT tem que medir a febre, né? Ninguém entra em várias instituições ou repartições públicas sem primeiro ser medido a sua fé. Isso aqui é um termômetro digital. Pois é. E existe algo parecido para medir a fé? Existe aquilo que a gente poderia chamar de pistômetro? Fenômetro? Será que existe isso? Não temos esse direito de medir a fé. A fé, na verdade, conforme a Escritura, é sempre um dom de Deus. Ele deseja dar uma porção de fé a cada um de nós. Não existe um pistômetro, pistis, palavra grega para fé, ou um fenômetro. O que existe é um relacionamento com Deus, que pode ser intenso ou raro, dependendo da fé que eu tenho nesse Deus. A Escritura mostra vários exemplos disso. Que tipo de fé você e eu temos? Podemos ter uma fé muito pequena no Senhor Jesus e uma fé enorme na superstição, como muitas pessoas até os dias de hoje têm. Fé que não é firmada na palavra de Deus é uma fé falsa e ineficaz. Fé verdadeira é aquela que sempre está baseada na palavra de Deus e no agir de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Desde a semana passada, nas nossas devocionais, nos nossos cultos, nós estamos ouvindo falar sobre a fé. Na história de Elias, no Monte Carmelo, e também lá no Monte Horebe, sendo sustentado por Deus. Também nós fomos saudados na semana passada com o lema de Hebreus 11, que define para você e para mim o que é fé. Fé é dom espiritual, conforme Efésios 2:8, dado por Deus a toda pessoa que busca a salvação em Jesus Cristo. Romanos 10, por exemplo. E conforme Hebreus 11, a fé vai ser exatamente a certeza das coisas que a gente espera, a convicção de fatos que eu não enxergo. É certeza e convicção de algo que não é palpável, visível e sensível. Por isso não adianta ter um pistômetro. O que a fé é capaz de fazer? O que a fé é capaz de fazer? Sobre esse tema nós queremos, nesta manhã, ouvir a palavra do nosso Deus. Esta é a pergunta que nós queremos aprofundar nesta manhã. Como estudantes de teologia, nós vivemos e estudamos a fé. Eu prefiro ainda colocar ênfase no vivemos, porque se nós não vivemos a fé, então o estudo dela também não faz sentido. Essa é uma pergunta que, de fato, sempre tem sido respondida ao longo da Escritura. Nós já sabemos o que é fé, e que tipo de fé existe e qual é o seu tamanho. Mas agora é importante saber o que ela é capaz de fazer na tua e na minha vida. E esse texto de Mateus 15 quer nos ajudar a refletir sobre isso. 3 aspectos eu quero abordar brevemente com vocês nessa manhã. Primeiro, a fé nos faz buscar a Jesus. A fé nos faz buscar a Jesus. Jesus estava lá na região da Galileia, onde ele iniciou o seu ministério, e depois de abordar com os anciãos do povo o tema daquilo que contaminava o ser humano, Jesus decide sair do país. É a primeira e única vez que nós encontramos Jesus saindo do país e, de fato, indo na direção de um povo que não fazia parte do povo de Deus. Jesus vai para a direção de Tiro e Sidom, na Fenícia, a mesma região onde Elias é enviado por Deus, lá onde ele encontra a viúva de Sarepta. É praticamente a mesma região. Ou a gente poderia, para ser bem contextual, hoje o Líbano, que sofreu na semana passada aquele acidente, aquela explosão. Quando Jesus estava naquela região, vem ao seu encontro uma mulher cananeia. Ela chama, ela implora por Jesus. E ela clama: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Ela reconhece ao dizer isso, ao dizer filho de Davi, ao dizer Senhor e ao dizer tem compaixão de mim, ela reconhece que Jesus é o Messias. Filho de Davi é um título messiânico. Ela sabe quem é Jesus, o único que é capaz de ajudá-la. Ela sabe que o Messias veio para salvar, que vem para perdoar, por isso o tem compaixão de mim. A fé desta mulher a faz achegar-se até Jesus. Faz esta mulher buscar a Jesus. Fé tem esse grande objetivo. A fé nos faz buscar o Senhor Jesus. Ela nos faz nos achegarmos mais perto de Jesus. Nos faz clamar por Ele. Nos faz prostrar-nos diante de Jesus e reconhecer que somente Ele é capaz de nos perdoar, de ter compaixão de nós. Olha que bela confissão de fé de uma mulher estrangeira, de uma mulher cananeia. A fé nos faz nos achegar a Jesus para ouvir a sua palavra. Essa mulher estava aflita porque a sua filha apresentava um quadro difícil. Ela estava horrivelmente endemoniada, possessa por um espírito mau. Também nós passamos momentos difíceis na nossa vida, momentos em que nós nem sabemos por onde começar para tentar resolver. A fé em Jesus nos manda buscá-lo. A fé em Jesus nos manda sempre para o endereço certo. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, e isso basta, porque Jesus é suficiente. Eu não preciso de algo mais para completar o que talvez eu diria que Jesus não seria o suficiente para me atender. A fé que tu tens te faz buscar somente a Jesus? Não parece óbvio perguntar isso para nós, estudantes de teologia. Se a tua fé permite buscar uma outra coisa, uma outra forma de resolver os teus problemas, os teus sofrimentos, as tuas aflições, então ela é uma fé falsa, é uma fé ineficaz. É uma fé morta, baseada no pai da mentira, o diabo, que vem somente para matar, roubar e destruir. Eu quero nessa manhã convidar você, a partir desse texto, da palavra do nosso Deus, que nos convida a depositar a nossa fé no endereço certo, em Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Filho de Davi, aquele que tem compaixão de nós. Não inicie esse semestre querendo estudar Deus sem buscar a Jesus, sem buscar a Deus. Não caia nessa tentação de estudar teologia sem Jesus. Busque-o em todos os momentos da sua vida. Segundo aspecto que eu quero trazer para nós essa manhã, a fé nos faz perseverar em meio a provas. A fé nos faz perseverar em meio a provas. Essa mulher cananeia tinha uma expectativa muito grande em ser atendida. Afinal de contas, tratava-se da sua filha. Sua fé estava direcionada na pessoa certa, Jesus. Ela sabia que podia confiar nele. No entanto, Jesus parece estranho nesse texto. Muito estranho. Ele permanece calado. Diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra. Muito atípico, se nós conhecemos as histórias que os evangelhos narram a respeito de Jesus. Jesus fica quieto, mudo, silencia diante do clamor daquela mulher. A mulher continuava clamando e Jesus permanecia mudo, inerte, imóvel, parecia uma estátua, mesmo andando, seguindo o seu caminho adiante. Para piorar a situação, os discípulos pedem a Jesus que ele a ignore, que ele a despeça, porque ela ficava atrás só clamando. Vulgarmente nós diríamos que ela estava atorrando a paciência de Jesus. E os discípulos não tinham paciência nenhuma também. De repente Jesus abre a boca e fala. E o que Jesus diz? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra de Jesus é como um balde de água fria para aquela mulher. Com essas palavras, Jesus está dizendo que ele veio somente para o povo de Israel. E ela, como uma mulher cananeia, não teria o direito para ser atendida. Assim a gente poderia interpretar essa frase. Na verdade, Jesus não faz acepção de pessoas. Isso não corresponde ao ser de Jesus, ao ser de Deus. Jesus está aqui, na verdade, provando a fé dessa mulher. Jesus quer ver até onde vai a fé dessa mulher. Se ela está só interessada nas curas,
ou se ela está interessada no Senhor que cura. Se ela sabe que Jesus é o único que pode ajudá-la, se isso não é da boca para fora. Se ela sabe que Jesus é o único que pode ajudá-la, então até onde ela está firme nessa decisão de buscar Jesus e de crer em Jesus? Quanto ainda ela vai insistir? E a mulher insistiu. Ela se prostra aos pés de Jesus, ela adora Jesus e reconhece que Jesus é Deus. E diz: Senhor, Kyrios, socorre-me. Que fé, que certeza, que esperança. Interessante é vermos que Jesus não cede. Ele diz uma frase bastante difícil para entender. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer aqui, pois eram o que os judeus muitas vezes pensavam a respeito dos pagãos e dos gentios. Eles eram considerados cães. Era uma forma depreciativa para se referir às pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Jesus usa esse termo, porém, de forma carinhosa, cachorrinhos, mas ainda assim com uma designação para os que são gentios. Mas a mulher, ela insiste. E ela insiste com uma boa resposta para Jesus. Sim, Senhor, diz ela, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que sacada legal! Para ela, se Jesus lhe desse um pouquinho só das migalhas do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, já lhe seria suficiente. Ela está tão aflita e ao mesmo tempo tão confiante que uma pequena migalha do amor de Jesus não faria diferença para Jesus, mas faria uma grande diferença na vida dela. É só uma migalha mesmo. É tão simples para o Filho de Deus, para o Messias. E ela sabe que não é digna do amor de Deus. E é isso que se expressa por detrás de toda essa frase, ou por detrás de todo esse diálogo. Jesus prova a fé dessa mulher. E essa mulher reconhece que ela não vale nada mesmo. Assim como você e eu não valemos nada, humanamente falando. Por quê? Porque nós não somos dignos do amor de Deus, por causa do nosso pecado. Quem clama a Deus, tem compaixão de mim, está reconhecendo que não merece nem a migalha do amor de Deus. Só quem reconhece que não é digno da salvação pode recebê-lo. Que prova de fé! A fé nos faz perseverar no meio às provações. E aqui Jesus está provando essa mulher. Muitas vezes parece que Deus não nos ouve, não nos responde. Muitas vezes parece que nós temos a impressão de suplicar para Jesus, para que Ele nos ouça, para que Ele atenda o nosso pedido de socorro. A fé que permanece firme no meio das tribulações, no meio desse tempo maluco no qual nós estamos vivendo com a Covid-19, é aquela que se prostra diante do Senhor. É aquela que adora a Deus, que reconhece a Deus como Todo-Poderoso. É uma boa palavra para iniciarmos também o nosso semestre. Estamos na segunda semana do semestre. E ainda estamos com as nossas aulas remotas. Uma provação. Uma provação. Será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus, de fato, nos atende? Quando é que tudo isso vai acabar? É uma fé que não desiste. Deus, eu nem sempre te entendo, mas eu quero te louvar aqui. É isso que expressa essa frase da mulher cananeia. Fé que permanece no meio de tribulações é aquela que não se cansa de clamar: Senhor, socorre-me. Isso é uma declaração de falência. Fé que permanece firme no meio das tribulações é aquela que espera, mesmo não sendo digna, de receber ajuda por causa do pecado. Fé que permanece firme no meio de tribulações é aquela que suplica pela migalha do amor de Deus. Que tipo de fé você e eu temos? Que tipo de fé nós temos em dias de tribulação? E agora o terceiro e último aspecto. A fé nos leva à vitória com Jesus. A fé nos leva à vitória com Jesus. Eu me alegro muito com esse texto, por mais estranho que ele possa parecer, porque ele mostra profundamente o amor de Jesus e não o desprezo dele. Pelo contrário, quem diz que Jesus está desprezando uma mulher aqui não entendeu do texto. Jesus, ele prova a fé dessa mulher.
e ele reconhece o valor da fé dessa mulher. Jesus não deixa de dar as migalhas que tanto ansiava aquela mulher. E Jesus diz para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Fé grande aos olhos de Jesus é aquela que reconhece, que faz você e eu reconhecermos que somos falidos, necessitados, que não merecemos as migalhas do amor de Deus, mas que nós insistimos e clamamos pela compaixão. Estudar teologia precisa ser com esse espírito. Estudar teologia precisa ser com esse clamor: Senhor, tem compaixão de mim, eu não mereço as migalhas do teu amor. Essa mulher, alguém que não abriu mão das migalhas do amor de Deus, é exemplo de grande fé para você e para mim hoje. Isso é uma prova de que o tamanho da nossa fé nada interfere no agir de Deus, mas sim a fé nesse nosso grande Deus. Fé significa aqui rendição total. É prostrar-se diante de Deus. Quem tem a fé em Jesus Cristo tem uma grande fé, mesmo que viva das migalhas do amor de Deus. E viver das migalhas do amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, significa reconhecer que não somos nada diante de Deus, significa reconhecer que precisamos depender deste Deus, se queremos ter uma grande fé. É inverso ao que muitas vezes poderia ser dito. Significa reconhecer que somos indignos, não merecedores da graça de Deus. É pela graça, é pela fé. Lutero dizia que nós somos mendigos de Deus. Essa é a nossa postura. E isso ele vai dizer alguns minutos antes de morrer. Isso significa ser vitorioso aos olhos de Jesus. A fé em Jesus nos leva à vitória quando reconhecemos a nossa derrota, quando reconhecemos a nossa total dependência dele. A mulher ainda não tinha nem voltado para casa e a sua filha já estava curada, já estava sã. Percebam que nesse texto a cura da filha nem é o assunto principal. O assunto principal é a fé daquela mulher. Ela pôde ser considerada vitoriosa, porque buscou no endereço certo a ajuda de que tanto necessitava. Ela pôde voltar vitoriosa para sua casa porque permaneceu firme, mesmo quando Jesus se calou diante da sua súplica, sendo provada na sua fé. E pôde voltar vitoriosa para sua casa, porque Jesus não a abandonou. Pelo contrário, Jesus respondeu sim à sua pergunta, à sua oração. Deus também fala contigo e comigo quando eles se calam. Nós temos uma fé vitoriosa? O que precisamos fazer para ter esta fé vitoriosa? O texto deixa bem claro para nós: busque a Jesus, clame por Ele, permaneça firme, mesmo que você ache que Deus está mudo, mesmo estudando a teologia, o próprio Deus, tendo comunhão e relacionamento com esse Deus. Mas talvez você esteja passando, nesse momento, por muitas dificuldades e provações. Não desista de confiar no Senhor, porque Deus não é mentiroso. Ele é fiel e justo. Ele é amoroso. Quem já confiou em Deus jamais se decepcionou, porque Deus não deixa nenhuma das suas promessas incompletas. Aquele que clama: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, ouve resposta de Jesus. Se sua fé é capaz de levar você sempre de novo a reconhecer o seu pecado, a reconhecer a sua indignidade, a reconhecer que nem as migalhas do amor de Deus você e eu merecemos. Se você é capaz de reconhecer sempre de novo que Jesus é o endereço certo, então você vai experimentar o grande milagre da fé. Que Deus possa ajudar você e eu nesse semestre, nessa semana, com essa palavra. Que a migalha do amor de Deus possa fazer a diferença na tua vida, nos teus estudos e no teu ministério. Que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos a Deus que nos deu a sua palavra por meio da pregação que o professor Roger nos trouxe. Eu convido todos e a todas agora para nos dirigirmos à sala virtual para encerrar o nosso culto em oração e receber a bênção de Deus. O link para essa sala está aqui abaixo na descrição do vídeo, então você pode acessar ali e nos encontramos então lá
para a oração. Até mais.